Chegamos mais uma temporada do Comunidade Plus e o tema agora é justiça, juízo. Estou aqui com meu amigo Henrique, meu xará aqui, pastor Robson. E antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos ver uma pergunta na tela. Opa. Fala, pastor. Uma pergunta. O mundo está cheio de injustiça e desigualdade social. Como cristãos, não deveríamos levantar mais essa bandeira? Olha a pergunta aí. Bora aí, Henrique. Cara, esse é um tema polêmico, né, cara? Porque eu acho que o grande calcanhar do cristianismo é o sofrimento, né, cara? Aí a gente vê essa pergunta que parece difícil de responder. Se pra gente é complicado a gente entender a ideia do sofrimento, desigualdade, problemas sociais, políticos, nossa sociedade, né? Seja de cunho moral, algo que vai atingir o meio espiritual também. É difícil a gente responder isso, porque parece que essa resposta sempre vai levar à ausência de Deus. Se Deus existe e Ele ama, por que acontece? Desigualdade, problemas sociais, calamidades, tragédias. Então, assim, é um tema muito difícil da gente poder debater sem a luz da Bíblia. Porque a Bíblia ela vai mostrar um norte. E ela vai mostrar a ideia da origem do pecado, do desenvolvimento dele, né, nesse mundo. Mas o grande aspecto legal para a gente abordar aqui com a galera jovem é a esperança que a Bíblia aborda sobre esse tema. Para que no mundo tão, quem sabe, politizado, polêmico, antagônico aí nas opiniões, a gente não caia num grande perigo aí da gente levantar outra bandeira que não seja a do Evangelho, né? Então parece que temos que cuidar desse assunto, mas temos uma outra bandeira a levantar também, uma outra justiça a ser trabalhada. E, Robin, o que você acha? E é verdade. E assim, o que eu penso que a desigualdade social ela sempre vai existir entre nós. Nós estamos vivendo num mundo de pecado, então todos esses problemas sociais, econômicos, afeta toda a sociedade, né? Os jovens são grandemente afetados também, vão estar sempre conosco. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tenham ânimo aí, eu venci, vocês vão poder vencer também. Agora, assim, quando você chega a levantar uma bandeira, Robin, Henrique aqui, quando você chega a levantar uma bandeira, é muito daquilo que você acredita, né? E isso você passa para a tua juventude, né? Aqueles que estão liderando os jovens hoje, as novas gerações, aquilo que você passa, né? Então, assim, quando eu chego a levantar uma bandeira, seja de qualquer pensamento, ideologia, vai muito do que você acredita. E aí, quando a gente pensa em tomar partido nessas frentes sociais, a grande pergunta que fica é a seguinte: onde está sendo colocada, onde está sendo hasteada a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo? Olha só, a bandeira do ensanguentado Emanuel. Nós sabemos que há 179 anos atrás, o povo milerita passou ali por um processo de desapontamento, né? Porque eles esperavam a purificação de um santuário, acreditando que Jesus voltaria naquela data. Mas depois Deus foi revelando para eles, na palavra de Deus, né? Deus foi conduzindo o processo e eles foram entendendo que, na verdade, há um juízo celestial sendo feito e que aquela purificação do santuário não seria na terra e sim no céu. E o que esse juízo, o que essa justiça tem para a gente fazer um paralelo com a justiça esperada pelos humanos aqui da terra? Eu acho que talvez, fazendo um paralelo com a parte histórica, né, que o Robin colocou, se a gente colocar que o Evangelho é a justiça social, é a resolução dos conflitos sociais e desigualdades, a gente está vendo o Evangelho com uma luneta. E a gente só consegue enxergar uma faceta dele. Quando você aponta para a história, as profecias e por aí vai, aí você entende ali o final da Bíblia, em Apocalipse 21, 22. Lá sim, não vai ter mais choro, lágrima, dor, sofrimento. Lá não vai ter nada disso. Então, quando a gente aponta que o Evangelho tem que solucionar no presente as mazelas da nossa sociedade de milênios de pecado, então a gente está colocando as expectativas de que tudo se resolva, talvez, pela nossa ação, que pode ser usada ali pelo Evangelho. Então eu vou levar o Evangelho e vou solucionar os problemas, porque se isso não acontecer, eu não creio na Bíblia, não creio mais em Deus. E, na verdade, a resolução de Deus é muito maior. Ela não olha para o problema da Terra como uma luneta, mas sim de forma holística. Ele consegue prever um momento em que vai chegar o tempo que tudo vai se resolver. Desigualdade, problemas sociais, enfermidade, sofrimento e por aí vai. E aí aquela fase bonita, né? Nosso Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, nunca mais vai existir, né? Tem que lembrar, galerinha, que nós somos do PJC, Partido de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que a gente se levanta para defender uma causa, lembrando aqui um pouquinho daquilo que nós conversamos aqui no início, levantando para defender uma causa, pode ser que a gente tome decisões erradas, porque talvez você esteja pensando muito com a visão humana. E Cristo não, ele tem uma visão ao longo alcance, ele tem uma visão do presente, do passado e também do futuro.
tudo aquilo que vai acontecer no final, como demonstração dos juízos de Deus, e é claro também, o juízo de Deus virá com a sua misericórdia, com a sua justiça, nós vivemos na história. Quantos daí, os que tiveram desapontamento, e tantos outros, os pioneiros, os pais da igreja, os pioneiros aí da igreja, aqueles que marcaram a história bíblica também. Então, todos esses viveram períodos da história que Deus interviu ali como um juízo justo. Então, eu prefiro fazer com que a nossa juventude, a nossa galerinha acredite que deveríamos viver neste mundo, amando a bandeira, levantando bem alto a bandeira do Evangelho, mas deixando que este final seja terminado com a mão de Deus, com a justiça de Deus, porque Ele é aquele que não erra, né? Muito bem. O Evangelho, ele não nos priva de atuar nas causas sociais, polir ali essas questões de desigualdade, mas o Evangelho não é isso, né? Não é focalizado somente isso. Isso não pode ser um fim em si mesmo. Então deu pra gente entender que dá para conciliar, cuidar das pessoas, fazer o que Jesus pediu, né? Cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos e de quem precisar, mas sem entrar por aspectos políticos, né? Sem entrar por ideologias que eu posso colocar a minha visão humana, o que eu acho, o que eu penso, e deixar que Deus seja justo, traga a sua justiça final, e enquanto isso não deixar de pregar o Evangelho. Muito legal. Esse é um tema que dá pano para manga, né? Pra gente conversar muito tempo, polêmico, mas devemos cuidar de estar sempre